desse sábado, O Reino de Deus habita em nós, do livro Cartas de Cristo, Carta 2, páginas 91 a 94, e do livro de bolso, páginas 111 a 119. Nada mais é que essa carta nos lembra como devemos viver bem. Nós fomos criados para isso. E nós temos comportamentos como uma criança mal criada, que sabe o que tem que fazer, mas a gente insiste em fazer coisas que a gente tem vontade sem pensar, a gente simplesmente age. Tá? E isso não faz com que a gente viva bem. Os mais abençoados vivendo aqui são aqueles que são puros de coração, porque eles se livram da raiva, da mágoa, das maldades. E isso faz com que eles fiquem diante do amor feito visível, porque eles conhecem a realidade chamada Deus, que está dentro deles. E é esse o nosso objetivo, fazer com que a gente tenha pensamentos e atitudes que nos deixe cada vez mais puro. Essa forma de ser puro é o que vai fazer com que a gente sinta isso. E esse sentimento é Deus. Deus não está fora. Nós fomos ensinados que Deus era algo muito importante e que rege todas as coisas, mas que Ele está no céu, que Ele está sempre fora e não aqui. E Ele não está em um lugar muito especial. A gente não pode imaginar isso. E nós fomos ensinados a pensar assim. E Ele está dentro de nós, Ele está em tudo, Ele está ao nosso redor, Ele está em todas as coisas. No jardim, quando a gente planta alguma plantinha e aquilo vai crescendo, aquilo é Deus. As grandes plantações de alimentos que chegam às nossas mesas, aquela terra farta, o cuidado no plantio, aquilo que vai se desenvolvendo, juntando com o clima que auxilia, a água na quantidade no tempo certo, a intenção de que aquilo chegue na mesa de todas as pessoas. Isso é Deus. Deus está dentro de nós e em todas as coisas, numa árvore, no mar, nos pássaros. Ele está em tudo. Então é o nosso olhar que vai despertando esse Deus dentro de nós. Tá? Quando nós sentimos Deus dentro de nós, é uma sensação tão agradável que Jesus relata como um exemplo. Uma mulher varrendo a sua casa, triste, chorosa, porque ela não tem o que comer, ela não tem o que oferecer aos seus filhos. E isso deixa ela profundamente triste, desesperançosa. E aí, no meio dessa limpeza, em um canto da casa, ela encontra uma peça muito valorosa. E aquilo para ela é tão mágico que ela, do dia para a noite, ela ficou muito rica por conta dessa peça. E aquilo foi de tanta alegria
que ela reuniu os vizinhos para festejar a nova vida. Então, esse olhar que nós temos terreno, que é uma mágica, não é mágica. É a sensação que ela sentiu, é a mesma que nós sentimos quando passarmos a deslumbrar, a agradecer, a valorizar esse tipo de coisa e o que acontece dentro de nós. Por que nós temos muitos problemas, doenças? Tudo porque a gente reage como uma criança que é teimosa, é malcriada. Assim, são exemplos que faz parte da nossa vida para que vocês compreendam, assim como eu compreendi. Tudo que a gente faz, a gente é responsável por esse plantio. E isso significa pensar, falar e agir. Então nós temos que ter esses 3 pilares o mais limpo possível. Porque é isso que vai fazer com que a gente acesse a sua essência, a esse Deus dentro de nós. Tá? E esse Deus dentro de nós, ele é responsável por fazer com que a gente viva com fartura, com abundância, tenha prosperidade, a nossa inteligência. Só que tudo que a gente faz, há uma consequência, é o plantio e a colheita, como o exemplo que eu dei anteriormente. E nós não podemos fugir disso. Então, maldizer alguém, comentar alguma coisa de alguém negativamente, é um plantio. Muito embora a pessoa não esteja ali, ela nem fica sabendo o que a gente comentou. Mas você expôs aquilo que está dentro da sua cabeça, aquilo que você está sentindo. E esse comentário não é um comentário positivo. E essa energia negativa que você exprime, que você pensa, ela vem de uma forma contrária para nós. Nós somos os primeiros a receber esse retorno do que a gente planta. Então, nós devemos tirar esses hábitos que são ruins de falar do outro, principalmente se for um comentário negativo. Seria tão mais fácil se a gente conseguisse conversar, se a gente se esforçasse a conversar com o outro e expor, conversar. Não é isso que a gente procura fazer nos nossos lares? Imagina, se basta o meu marido sair para o trabalho e eu comento com as outras pessoas coisas que acontecem dentro do meu lar e que são negativas. Ele não sabe, mas eu não estou deixando de plantar, eu estou plantando, só que as sementes que eu estou jogando nesse terreno não são as melhores. Então ele nunca vai mudar, porque eu estou preparando um ambiente, quando ele voltar para casa, um ambiente de desarmonia. A minha relação com ele, eu estou prejudicando, estou conflitando. Tá vendo? Péssimos hábitos, coisas pequenas. Não seria melhor sentar com ele e conversar? Expor o que a gente está sentindo, falar, olha, o que você fez, o que você falou, não foi legal. Fazer o outro pensar assim como a gente pensa. Então, a fofoca é uma coisa que se espalha rapidamente, porque
a gente vai fazendo laços, assim, a gente vai juntando as pessoas. Você viu o que aconteceu? Aí essa pessoa fica espantada, e aquilo passa para outra e passa para outra, isso se espalha. Você viu a notícia que está acontecendo aí na TV? Um comentário negativo, elevador, como você viu aquilo que está acontecendo? Então a gente o tempo todo, a gente tem muitas opções e a gente tem que fazer escolhas a todo momento. Então que a gente não esqueça de fazer esse plantio de forma responsável. E isso sim vai mudar os nossos dias, tá? Porque o que faz com que a gente tenha esse primeiro impulso? O ser humano tem um processo que primeiro ele quer se proteger e ele quer um bem-estar para si. Só que se a gente só agir pensando nisso, de forma inclusive instintiva, a gente começa a ter comportamentos egoístas e que não faz com que a gente acesse esse Deus dentro de nós. Então nós modelamos a nossa própria vida. O que nós somos para o universo é o que o universo vai proporcionar a nós. Se nós somos raivosos, se nós somos nervosos demais, tensos demais, cobramos demais, controlamos demais, nos alimentamos de forma errada, não nos cuidamos, não estudamos. Olha quanta coisa que faz parte do dia a dia de todos nós. É assim que o universo vai nos retribuir. Se a gente lida com o nosso dia com preguiça, como que a gente quer que o universo nos dê muitas oportunidades para que só assim a gente aproveite? Essa oportunidade nunca vai chegar, porque não é isso que a gente plantou. Todos os nãos que a gente diz em relação à melhora para si mesmo, é exatamente o que a gente precisa fazer e espera que o universo nos dê essa oportunidade. Mas esse dia não chega. Por quê? Porque não é isso que a gente mostrou para ele. Quando a gente tem um ataque de nervosismo, essa tensão toda vem em formato energético para nós com uma dor, com uma doença. Então tudo retorna para nós. A gente não está doente porque é o outro, não, é nós. E isso nos afasta dessa nossa essência. Porque pessoas, quando passam por doenças muito sérias, elas se transformam, se aproveitarem a oportunidade. Porque a doença faz ela rever muitas coisas. Pessoas que chegaram muito perto de desencarnarem, sentiam lá no fundo aquele, não um medo, mas, nossa, eu vou ficar longe dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido. Não, eu tenho que mudar. Talvez não saiba nem por onde começar, mas tem esse sentimento, esse susto faz com que ela mude de vida e depois começa com hábitos saudáveis, cuidando do corpo físico, cuidando da mente. O cuidar do corpo físico, automaticamente nós estamos cuidando da mente. Então nós modelamos as nossas vidas com as nossas experiências e tudo aquilo que a gente oferece nós temos de volta. Então pensem, todas as vezes que vocês
forem falar, agir ou pensar alguma coisa que seja negativa para o outro, esse plantio volta para você, tá? Inclusive, não só para as pessoas do nosso convívio. Isso também a gente tem que levar em conta para pessoas públicas, para nações. Todo comentário que a gente faz daquele político ou daquele artista, daquela pessoa que está com mais ênfase na mídia, então a opinião que você exprime em relação a ele é um plantio. Ele nem sabe que você existe, mas o universo, ele se alimenta e faz apenas retornar para você esse comentário. O que você ouve, o que você assiste, o que você lê. Então a gente tem que tomar cuidado nessas formas que hoje a gente tem como hábito e acha que é normal. Se perguntem, por que eu faço isso tanto tempo? Deixa eu ver outra coisa, deixa eu assistir outra coisa, deixa eu ler outra coisa. Se permitam conhecer coisas novas. Não tenham o mesmo comportamento, porque todas as pessoas que ainda não sabem, não descobriram que existe um Deus dentro dela e que ela tem essa mesma oportunidade de você de sentir as coisas boas, te apanhar e você ter um comportamento o que todo mundo está fazendo, como um rebanho mesmo. E não deve ser assim. Tá? Diante de um problema, nós não temos que consultar nada fora. Basta a gente olhar para dentro, se conectar através das nossas orações, daquilo que a gente mais acredita, e que as respostas estão dentro de nós, não estão fora. Não busque fora a solução para aquilo que você tem que fazer. Está dentro de você. Nós fomos ensinados a revidar. Quando alguém faz alguma coisa ruim para nós, por exemplo, não vamos falar de nós assistimos uma notícia que uma pessoa tirou a vida da outra. Na sala de casa a gente faz um comentário. Nossa, essa pessoa, ele que devia morrer, ele que devia passar por isso, não essa pessoa que não tem nada a ver. Às vezes a gente ainda faz esse comentário. A gente quer muito revidar. Quando alguém fala alguma coisa da gente e a gente sabe ou sente aquilo, a gente quer revidar, a gente quer se vingar. Se um homem descobre que a sua esposa estava saindo com outro, ele quer apedrejar o outro e a esposa também. É uma raiva tão grande que ele quer que aquele mal que ele está sentindo seja resolvido, só que ele quer resolver da mesma forma do ato, e não pode ser assim, né? Vocês já pararam para pensar que quando as pessoas roubam a gente, é porque na verdade ela queria ter uma vida melhor e não aproveitou a oportunidade. E ela tem a mesma oportunidade que nós não somos diferentes. Só que, no entanto, se a gente é roubado, a gente dispara uma carga tão negativa de raiva, eu não estou acreditando que isso aconteceu, viu a pessoa que fez isso, e a gente deseja tudo
tudo de ruim. Então, isso é um plantio também, porque da mesma forma que quem nos roubou cometeu esse ato, isso é um plantio. O que ele fez, ou o que ela fez, é um plantio também. O que serve para nós, serve para o outro também. Então, por que a gente tem que se preocupar com a consequência do outro? A gente não deve se preocupar com isso, porque o que serve para nós, serve para todas as pessoas. Um simples ato de você estar andando na rua e jogar o lixo no chão, você está fazendo alguma coisa, você está plantando uma coisa que não é boa. Quando você desorganiza alguma coisa, é um plantio errado. Então, para tudo, a gente faz e recebe em troca, fala e recebe em troca, pensa e recebe troca. Então, a gente tem que parar para pensar o que a gente quer da vida, o que a gente quer que a vida seja para nós. Ela quer ser uma vida, eu quero que seja uma vida próspera, então eu vou ser próspera. Eu quero ter saúde, então eu vou propagar saúde. Eu quero inteligência, então eu vou fazer a minha parte para que eu tenha cada vez mais inteligência. Percebe? Isso é um esforço individual. Muito embora eu ame o outro, eu não consigo fazer por ele. Então, Deus está dentro de cada um. Outro exemplo que Jesus nos dá, ele diz assim: se você pede um favor para o seu vizinho e ele diz não, você volta para casa emburrado, indignado, volta soltando fogo, assim, não acredita que ele não pôde te ajudar. E o vizinho não fez por algum motivo, né, que ele não expressou. E você já exaltou de forma negativa muitas coisas desse vizinho. Você sentiu isso. Aí o vizinho, em algum momento, ele vai pedir alguma coisa para você. Como que você vai responder a ele? Com uma nova oportunidade de ajudá-lo? Ou você vai falar assim, não, agora eu não vou, agora quem não vai sou eu. Você não está fazendo nada para o vizinho, porque ele pode achar outra pessoa para fazer. Ou, de repente, ele mesmo, sozinho, consegue resolver. Mas olha que você teve uma oportunidade de fazer diferente daquele seu primeiro comentário e você está expurgando novamente e acha que está certo por ter revidado por aquele não que você recebeu lá atrás. Viu como é uma coisa simples? Mas a gente transforma isso numa coisa grandiosa e que reverbera nas nossas vidas. E é claro que todas as vezes que você pedir ajuda para alguém, certamente a consequência é que as pessoas não estejam tão disponíveis para você. E você não vai entender porque ninguém me ajuda, porque ninguém faz nada. Mas e o que você plantou? Então isso é a todo momento. Nós temos oportunidades em vários setores. E isso é igual para todos, todos. Tá? A mente cria absolutamente tudo. Então que a gente, a partir de agora, comece a ser responsáveis por aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala. E quando a gente faz alguma coisa,
Errada é porque a gente não pensou direito e não sentiu o que tinha que sentir. Sentiu de forma negativa. Então a gente tem que se observar. Temos que mudar hábitos. E sempre olhe para dentro. As respostas, o amparo, o conselho está dentro de si. Nós podemos muitas coisas. Nós podemos todas as coisas. Nossa vida pode ser próspera, feliz, como aquela senhora que estava varrendo a casa e encontrou a peça de prata. Basta a gente querer. Então, que todos tenham essa consciência e façam plantios amorosos, verdadeiros. Obrigada a todos, que assim seja.